Ok, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, vamos iniciar hoje um novo capítulo, né, sobre nossa matéria de Teoria Galois. Dessa vez, o capítulo é Corpos Finitos e Corpos Perfeitos. Ok? A sessão inicial é sobre os corpos finitos, né? Vamos estudar, por exemplo, qual é a cardinalidade de um corpo finito, vai ser a primeira proposição, né? Depois vamos ver a existência e unicidade dos corpos finitos e, finalmente, que os corpos finitos são corpos de decomposição de um polinômio que já vamos descobrir, tá bom? Ok, então, essa primeira proposição, ela diz que o cardinal de um corpo finito F sempre é da forma P elevado a N, onde P é a característica do corpo, e N é o grau da extensão F como uma extensão FP. Certo? Então, deixa aqui explicar algumas coisas, né? A primeira coisa que a gente tem que considerar é o seguinte, né? Se você tem um corpo de característica zero, né? De característica zero. Se K é um corpo de característica zero, né? De característica zero. Então, pelo que já estudamos ao início das aulas, né? Ele vai ter uma cópia dos racionais, né? Dos racionais de zero. Então, vai existir um homomorfismo, né? Dos racionais nesse corpo aí, né? Certo? Obviamente, ele vai ser injetivo, porque todo homomorfismo é injetivo. Ou seja, tem uma cópia disso, certo? Tem uma cópia aqui dos racionais, certo? Então, isso, como ele já vai ter uma cópia dos racionais, necessariamente a cardinalidade, vamos denotar assim, dessa forma, cardinalidade disso aqui tem que ser maior ou igual que a cardinalidade dos racionais, certo? Então, a cardinalidade desse corpo tem que ser necessariamente infinita, tá certo? Portanto, então, a partir dessa observação, se F é um corpo finito, né? Um corpo finito, ele não pode ser de característica zero, certo? Se F é um corpo finito, né? Então, ele não pode ser de característica zero, pelo que comentamos, né? Se fosse de característica zero, sua cardinalidade seria infinito, né? Vai ter uma cópia dos racionais, isso aí não pode acontecer, né? Então, se F é um corpo finito, necessariamente a característica, né? A característica desse corpo F tem que ser positiva, né? Algum número primo, tá certo? Então, a primeira observação é isso aí, né? Então, se F é finito, né? F infinito, então a característica desse corpo aí tem que ser um número P, é isso? Certo? Ok, além disso, a gente viu que vai existir uma cópia, né, do corpo de Galois, FP, lembrando que FP, por definição, esse corpo aqui, ó, Z, quocientado por CP. Até agora, esses daqui são os únicos corpos finitos que a gente estudou, né? Esses quocientes dos inteiros módulo P, certo? Então, vai existir uma cópia, portanto, vai existir um homomorfismo de corpos de FP em F, tá? Então, segundo a definição, né? Segundo a definição, isso significa que F vai ser uma extensão, F vai ser uma extensão de FP, tá certo? Vai ser uma extensão. Ok, muito bem. É uma extensão. Ok, a gente pode, vamos denotar com N
o grau dessa extensão, né? Seja n o grau dessa extensão, né? Essa extensão, obviamente, vai ser finita, porque esse corpo F tem cardinalidade finita, então ele, como espaço vetorial, necessariamente tem que ter dimensão finita, certo? Ok, então se isso aí acontece, significa que F é um espaço vetorial, né, de dimensão n sobre Fp, tá? Então, F vai ser um espaço vetorial, né, sobre Fp, ou seja, um Fp espaço vetorial de dimensão n, né? Vetorial de dimensão n, né? De dimensão n. E, portanto, né, pelo estudado em álgebra linear, num curso de álgebra linear, necessariamente F tem que ser isomorfo a uma soma de n cópias desse corpo aqui, né? Então, vai ser Fp elevado a n, esse produto direto ou essa soma direta, tá bom? Isso implica aqui isomorfos como espaços vetoriais, tá bom? Esse daqui é um isomorfismo de espaços vetoriais, né? De Fp espaços vetoriais, Ok, em particular, isso daqui fornece uma bijeção. Consequentemente, a cardinalidade de F vai coincidir, né, com a cardinalidade desse espaço vetorial aqui, Fp, N, né? E isso daqui, como é o produto direto de Fp N vezes, isto aqui vai ter a cardinalidade de Fp, que é P, elevado a N, correto? Então, primeira proposição, se F é um corpo de dimensão, é um corpo finito, né? Então, a cardinalidade desse corpo vai ser P elevado a N, onde P é a característica do corpo e N é o grau da extensão sobre Fp, tá bom? Isso aí, então, é o resultado da primeira proposição. Tá? Uma proposição bem simples, né? Usamos apenas conceitos de álgebra linear. Segunda proposição, né? Essa proposição aqui vai fornecer alguns exemplos, né? Como construir alguns corpos finitos. Então, para um número primo P, um número primo P, e um polinômio mônico irredutível, digamos, π, né, com coeficientes no corpo de Galois Fp e de grau n, o anel quociente, né, esse anel quociente do anel de polinômios quocientado pelo ideal gerado por esse polinômio mônico irredutível π, é um corpo finito com p elevado a n elementos, tá certo? Então, isso aí, vamos explicar aqui essa proposição, né? Então, segunda proposição, proposição 2, né? A gente tem o seguinte, né? Seja P um número primo, né? Um número primo, certo? E suponhamos, né, que π é um polinômio mônico irredutível do grau n. Esse π aqui é um polinômio com coeficientes em Fp, certo? É um polinômio irredutível, mônico também, né? Mônico de grau n, né? De grau n, certo? De grau n. Acho que é mônico, esse outro acento aqui, né? Mônico, né? De grau n. Tá, então, o quociente desse anel de polinômios
quocientado pelo ideal gerado por esse daqui, vai ser um corpo finito. Tá? Primeira coisa, por que este daqui é um corpo? Tá? É um corpo finito, e além disso, a cardinalidade desse daqui vai ser P elevado a N. Esse é o enunciado dessa proposição, né? Por quê? Isto aqui é o corpo. Olha, como esse π aqui é irredutível, né? Então, o ideal que vai gerar vai ser um ideal maximal. Isso aí acontece porque este aqui é um domínio de ideais principais, então é possível mostrar que ele vai ser um ideal maximal. Sendo um ideal maximal, esse quociente vai ser, de fato, um corpo, tá certo? Então, a primeira observação é que, como π é irredutível, né? Π é irredutível. Então, o ideal gerado por π, esse ideal principal aqui, vai ser maximal. Perfeito. Ele vai ser o maximal e, em consequência, o quociente, o anel quociente, fpx, esse anel de polinômios na indeterminada x com coeficientes em p, quocientado por tal ideal principal, é um corpo. Tá? Primeira coisa. Tá certo. Um corpo. Perfeito. Agora, por outro lado, se a gente usa o algoritmo da divisão, né, nesse anel de polinômios aqui, pelo algoritmo da divisão, deixa eu escrever aqui, pelo algoritmo da divisão, nesse anel de polinômios, fp em x, se a gente divide um polinômio, né? Digamos, se você pega um polinômio, deixa eu ver aqui, para cada polinômio f, para cada f, né? Que nós tomamos dentro desse anel de polinômios, né? A gente pode dividir por esse π aqui, certo? Então, vai existir um quociente e um resto, né? E a gente pode escrever dessa forma. F igual a um quociente, vamos chamar de Q, vezes π, mais um resto. Agora, como o grau desse polinômio π é n, né? Olha, o grau desse polinômio é n, né? Então, esse resto aqui terá, no máximo, grau n menos 1. Então, esse resto aqui a gente pode escrever da seguinte forma. A0 mais A1 x mais a n menos 1 x elevado a n menos 1, tá? Então, o algoritmo da divisão garante a existência e, além disso, a unicidade desses polinômios. Então, existe um único polinômio Q, né, aqui, que seria o quociente, e esse resto aqui, né? Então, esses caras seriam os coeficientes, né? Então, A0, A1, todos esses caras aqui, a n menos 1, elementos DFP. Perfeito? Muito bem. E eles são, então, unicamente determinados por F, tá bom? Ok, então, uma primeira observação a partir dessa igualdade aqui é que, então, a classe de F, né, módulo π, a classe de F módulo π, vai coincidir com isto aqui. Isto aqui vai ser igual a essa classe. Em outras palavras, esse polinômio aqui de grau n-1 seria um representante da classe de F, né? Então, a classe de F, vamos denotar desse daqui. Isto aqui seria a classe de F, né? Módulo
módulo π, né? Módulo π. Módulo ideal gerado por π, aliás, né? O módulo π, tanto faz. Isto aqui, então, vai coincidir com a classe do resto, né? Do resto, né? Porque este daqui é um múltiplo de π, certo? Então, a diferença dos dois caras, um múltiplo de π, está nesse ideal. Portanto, a classe df é igual à classe desse outro cara, certo? Muito bem. Então, vai ser a classe desse. Lembrando que esses A0, A1 e AN-1 são unicamente determinados pelo polinômio f, certo? Tá. Além do mais, essa escrita aí vai implicar de que a seguinte função é bijetiva. Além disso, né, a aplicação, vamos colocar aqui, ó, a aplicação, vamos chamar de psi maiúsculo, né, que vai do anel quociente, né, desse corpo, aliás, já sabemos que é um corpo, né, fpx quocientado por isto, né, π aqui, desculpa, π aqui, tá? Com valores nesse conjunto, tá? Aqui eu vou ver apenas como conjunto, tá? Então, por isso estou dizendo aplicação nesse conjunto. Olha, nosso objetivo é mostrar que a cardinalidade desse daqui é P elevado a N, né? Que está dizendo nossa proposição, né? A cardinalidade P elevado a N. Então, se nós mostrarmos que essa aplicação que vamos definir aqui é uma objeção, então teremos o resultado. Por quê? Porque esse daqui justamente tem cardinalidade P elevado a N. Mas então, quem seria essa aplicação? Pois bem, essa aplicação vai estar definida de maneira natural. A classe de f, né, a classe de f, de algum f polinômio aqui, eu vou fazer corresponder esses coeficientes aqui, que são univocamente determinados, como uma n upla, né? A0 aqui, A1 até a n-1, né? Olha, como aqui estamos indexando de 0 até n-1, realmente temos uma n upla, tá certo? E agora não é difícil ver que isso aqui está bem definido, vai ser independente do representante, né? Se a gente toma outro cara, dividimos também, dividimos, né? Esses caras vão a diferença. Se a gente tomar outro cara aqui, a diferença vai ser um múltiplo de π, não é isso? Mas esse cara aqui tá relacionado, né? A classe disto é igual à classe disto, tá? Então esses caras vão ser os únicos representantes dessa classe de f. Então isso vai estar bem definido. Esse aqui vai ser uma objeção e claramente vai ser sobrejetiva, né? Porque se a gente pegar uma n upla aqui, então é somente formar um polinômio dessa forma, né? E obviamente φ desse polinômio vai dar como resultado essa n upla que a gente tomou. Então, essa aplicação é bijetiva, certo? Ela é bijetiva, portanto, a cardinalidade desse corpo quociente, né? Fpx quocientado pelo ideal gerado por π, vai ser igual à cardinalidade desse conjunto aqui. Eu estou vendo como conjunto, que obviamente vai ser P elevado a N. Isso aí demonstra nossa segunda proposição. Tá? Então, toda vez que você tem um polinômio irredutível, né, aqui em fpx, né, automaticamente o quociente vai ser um corpo finito, PAN elementos, irredutível e mônico. Né? Olha, veja aqui, temos alguns exemplos. Olha, por exemplo, dois corpos com 8 elementos,
Aqui temos F2x quocientado por ideal gerado x cubo mais x mais 1. Então, estamos em característica 2. E aqui a gente tem um polinômio de grau 3, né? Então, por que esse polinômio aqui ele é irredutível? Certo? Esse polinômio aqui é x cubo mais x mais 1, por exemplo. Ele é obviamente mônico, né? O coeficiente principal aqui é 1, mas por que esse cara é irredutível? Tá, como ele é de grau 3, a única possibilidade de que ele seja irredutível é que ele não tenha raízes em F2, né? Vou chamar esse cara aqui de π. Vou chamar de π. Se nós avaliarmos π nos elementos de F2, por exemplo, em 0 vai dar quanto? Π em 0 vai dar 0 ao cubo, mais 0 mais 1, vai dar 1. É diferente de 0, né? E, por outro lado, π em 1, né, outro elemento de F2, vai ser, aqui vai ser 1 ao cubo, 1 mais 1, 2. Em F2 é 0, 0 mais 1 dá 1, certo? Então, são diferentes de 0, né? Isso significa que π não possui raízes em F2, né? Não possui raiz em F2, né? Não tem raízes, possui em F2, né? Em F2, certo? E como ele é de grau 3, né? A única possibilidade de que ele não seja irredutível é que ele tenha uma raiz, né, para poder fatorar um polinômio linear multiplicado por um polinômio quadrático, por exemplo, certo? Então, esse cara aqui é irredutível, né? Então, ele é irredutível, e como consequência do que a gente mostrou, esse quociente vai ser um corpo de que cardinalidade? 2, que é a característica, né, desse corpo aqui, elevado ao cubo, né? 2 elevado ao cubo, 8. Certo? Da mesma forma aqui, né, posso mostrar que esse cara aqui também é irredutível. Por que ele seria irredutível? A mesma explicação, né? Tanto 0 como 1 não vão ser raízes, né? Uma coisa semelhante, certo? Então, este daqui também vai ser um corpo com 8 elementos. Veremos, né? Veremos que esses dois corpos são são F2 isomorfos. Tá? Esses dois corpos aqui, vamos chamar a este daqui de F1, por exemplo. Vamos chamar a este corpo de... eu não quero chamar de F1, vamos chamar de K e L, digamos, K e L, para não confundir com a característica, né? Então, este daqui vamos chamar de corpo K, vamos chamar este daqui do corpo L. Então, a gente vai ver que K e L são F2 isomorfos, tá certo? Já já veremos por que isso acontece. Tá? Isomorfos. Beleza? Então, realmente, esses dois são modelos, né? Modelos apenas e representam o mesmo objeto, que seria um corpo finito com 8 elementos, tá? Da mesma forma, aqui temos um corpo ou dois corpos também de ordem 9, por exemplo, aqui, né? Certo? No segundo exemplo, temos corpos de ordem 9. Aqui a característica é 3, e esse x2 mais 1, né, que seria um polinômio quadrático, também vai ser irredutível. Você pode avaliar nos elementos de F3, certo? Que seriam 0, 1 e 2. Se você avalia em 0, dá 1. Se avalia em 1, vai dar 1 mais 1, 2, não se anula. E se você avaliar em 2, 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5, 5 em F3 é 2, também não se anula. Então, sendo quadrático, né, ele não vai ter, ele não tem raízes, portanto, tem que ser irredutível. Tá? Em consequência, esse quociente é um corpo finito. De que ordem? 3 elevado ao quadrado, certo? A característica 3 e o grau
do polinômio 2. Aqui, opa, acho que esse exemplo aqui está errado, né? X cubo mais X mais 2. Esse aqui não pode ser de ordem 9, tá? Acho que aqui deve ser F3, certo? Estamos em caráter. Para ter ordem 9, a gente tem que ter 3 elevado ao quadrado, né? Então, esse daqui deve ser 2. Aqui está errado, tá? Deve ser dessa forma, certo? Então, a gente teria que verificar que esse daqui é irredutível, né? Irredutível, certo? Veja, se você avalia em 0, vai dar 0 mais 0, 2. 2, pronto. Não se anula. Em 1, vai dar 1 mais 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2, mais 2, 4. 4 em F3 é 1. Não se anula. E 2, 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. 8 em F3 é 2. Então, não se anula. Esse é irredutível também. Portanto, temos um corpo de ordem 9. Tá? Então, novamente, por um resultado que provaremos na frente, vamos ver que esses dois corpos aqui são F3 isomorfos, tá? Ou seja, que vai existir um isomorfismo entre eles que preservam os elementos de F3, tá bom? Perfeito. Então, por favor, aqui, desculpem, tinha uma correção aqui, era 3, né? Características, eu quero ordem 9, né? Tem que ser 3 elevado aqui, ou 2 aqui, né? O grau. Aí eu troquei ao digitar. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Sim, temos outro exemplo, né? Outro exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui, né? Mais um exemplo, né? Mais um exemplo. Olha, esse polinômio aí, x cubo mais 5, ele é irredutível em F7. Então, novamente, como trata-se de um polinômio de grau 3, né? A única possibilidade de poder fatorar ele, ou as únicas possibilidades, seria em fatores lineares ou um fator linear multiplicado por um fator quadrático. Em ambos os casos, necessariamente tem que ter uma raiz em F7. Aí você verifica que não é possível, ou nenhum elemento de F7 raiz. Né? Por exemplo, em 0 vai dar 0 ao cubo, mais 5 vai dar 5. Em 1, 1 ao cubo, 1, mais 5 é 6, diferente de 0. 2, 2 ao cubo, 8, mais 5, 13. Em F7 é 6, diferente de 0, e assim vai. Então, este cara aqui é irredutível em F7. Né? F7 que tem característica 7. Portanto, pelo que acabamos de demonstrar, esse quociente é um corpo com quantos elementos? Característica 7 elevado ao grau do polinômio irredutível mônico, que seria 3 nesse caso. E 7 elevado ao cubo, 343. Então, esse corpo aqui é um corpo, né, finito que tem 343 elementos, certo? Então, por favor, não esqueça que a cardinalidade de um corpo finito sempre vai ser potência de algum número primo, correto? Muito bem, vamos precisar de um lema, né, que envolve teoria de grupos, certo? Certo? Sobre os corpos finitos. O enunciado é o seguinte: se F é um corpo finito, né? Então, o grupo multiplicativo das unidades, né, como trata-se de um corpo, todo mundo menos o zero é invertível. Né? Então, F estrela seria F menos zero. Esse conjunto, então, juntamente com o produto, a multiplicação em F, vai ser um grupo cíclico. O que significa cíclico? Cíclico significa que qualquer elemento vai existir um gerador de tal forma que qualquer elemento desse grupo seja potência desse gerador, tá ok?
Bem, como a gente vai provar esse resultado? Digamos que... Acho que eu vou fazer no quadro melhor, né? Certo? Vamos então com o nosso lema aqui, né? Nosso lema. Então, esse lema aqui diz que se F é um corpo finito, né? É um corpo finito, né? Então, F estrela, que é o conjunto das unidades, ou seja, todos os elementos diferentes do zero, né? Juntamente com a multiplicação, é um grupo cíclico, tá? É um grupo cíclico. Nós sabemos que o conjunto das unidades de um anel sempre é um grupo, tá? Então, aqui, a coisa nova é que isso aqui vai ser um grupo cíclico, tá? Perfeito. Então, como a gente vai fazer? Ou como vamos demonstrar isso daqui? Bem, vamos chamar aqui de Q, seja Q a cardinalidade de nosso corpo finito, né? Obviamente sabemos que este daqui tem que ser potência de algum número primo, né? Isso aí já sabemos. Mas vamos chamar aqui Q, certo? Ok. Então, a cardinalidade de F estrela, estamos retirando apenas o zero, tem que ser um a menos, né? Vai ser Q menos 1. Correto. Muito bem. Bom, como a gente tem esse daqui como grupo, é um grupo finito, né? Então, eu posso considerar a ordem maximal de todas as ordens dos elementos de F estrela, desse grupo, né? Eu tenho Q menos um elementos, tá? Então, cada um deles vai ter sua ordem, uma ordem, né? Ok? Então, vou considerar a ordem maximal, beleza? Então, seja M, digamos, o máximo, vamos anotar aqui, máximo de todas as ordens, dos elementos, desse, vou chamar de, deixa eu ver, X, digamos, tá? Tal que X é um elemento disto aqui, né? Como estamos é um grupo finito, as ordens são finitas, temos uma quantidade finita, portanto, é possível calcular esse máximo, certo? Então, afinal, esse máximo aí vai ser uma ordem de algum elemento aqui. Então, a primeira coisa então, digamos que essa ordem é alcançada em algum elemento X. Então, no subgrupo gerado por X, né, vai ter ordem M. Então, aplicando o teorema de Lagrange, necessariamente M, pelo teorema de Lagrange, grupo, estou falando, né? M tem que ser um divisor da ordem do grupo, né? Qualquer subgrupo de um grupo finito tem cardinalidade, um divisor, ou a cardinalidade divide, melhor, a cardinalidade do grupo finito, certo? Esse é o famoso teorema de Lagrange, né? Um dos primeiros teoremas que a gente aprende quando estuda teoria dos grupos, né? Então, pelo teorema Lagrange, esse M tem que dividir Q menos 1, certo? Q menos 1. Então, em particular, como M é um divisor, a gente vai ter essa desigualdade, né? M tem que ser menor ou igual que menos 1, né? Um divisor positivo, no máximo pode ser Q menos 1. Realmente, vamos demonstrar que aqui a igualdade é alcançada, ou seja, que vale a igualdade. Se a gente demonstra que vale a igualdade, o resultado segue. Por quê? Porque se esse cara aqui teria ordem SM, e SM é uma ordem maximal, então a ordem de algum cara vai ter justamente essa ordem. Então esse cara
seria o gerador do grupo e, portanto, nosso grupo seria cíclico, tá ok? Então, realmente vamos provar que vale a igualdade. Como a gente prova isso aí, né? Vamos lá. Bem, podemos usar um teorema, né? Um resultado, aliás, da teoria dos grupos, certo? Que diz que quando o grupo é abeliano, quando o grupo é abeliano, certo? Qualquer ordem tem que dividir a essa ordem maximal. Isso aí não acontece em grupos que não sejam abelianos, grupos não comutativos, isso aí não acontece. Porém, em grupos abelianos é possível demonstrar que qualquer ordem aqui divide esse M aqui, tá ok? Beleza? Acho que eu vou chamar aqui, certo? Porque esse X a gente usa para indeterminada, né? Chamar T aqui melhor. Ordem T aqui. Certo? Então, como nosso grupo F estrela, é abeliano, né, comutativo, então vale que a ordem de qualquer T divide a ordem maximal, esse M aqui, para todo T que pertence ao F estrela, correto? Muito bem. Isso significa, então, né, que, em particular, T elevado a M vai ser igual ao elemento neutro multiplicativo, que seria a unidade, certo? Então, T elevado a M é igual a 1 para todo T que está aqui, certo? Ok, então, se a gente considera esse polinômio aqui, digamos, f, o polinômio x elevado a m menos 1, né? Esse daqui com coeficientes no corpo f, né? Então, ele é um polinômio de grau m, certo? Então, nós sabemos que em algum fecho algébrico, esse cara aqui, no máximo, pode ter m raízes, certo? M raízes, né? Então, digamos, então, em algum fecho algébrico, digamos, fecho algébrico, né? Esse polinômio aí tem, no máximo, né? Se caso for separável, todas as raízes simples, tem no máximo m raízes. Mas, olha, essa condição aqui está dizendo, essa condição aqui, eu vou chamar a condição mais, a condição mais, está dizendo, olha, todo elemento de T satisfaz isso. Ou seja, todo elemento de T seria raiz desse polinômio. Tá ok? Então, pela condição mais, f avaliado em t se anula, né? Vale zero para todo t que pertence a f estrela. Ou seja, todo mundo que mora em f estrela é uma raiz. Quantos elementos eu tenho aqui em f estrela? Tenho q menos 1. Mas esse polinômio, no máximo, pode ter m raízes. Então, necessariamente, q menos 1 tem que ser menor ou igual a m, tá? Então, temos essa relação. Mas já tínhamos conseguido, né, essa relação aqui, ó, que m é menor ou igual que q menos 1, tá? Então, juntando ambas as desigualdades, a gente conclui que Q menos 1 é necessariamente igual a M, tá bom? Então, nosso grupo vai ser cíclico. Por quê? Porque um gerador seria justamente o cara que tem essa ordem M aqui. Perfeito? Muito bem. Isso aí, então, demonstra
nosso lema, certo? Tá, então vamos voltar por aqui. Vamos ver um exemplo aqui. Tá? Um exemplo. Olha, nesse corpo aqui, né? F3 ele tem característica 3, esse polinômio aqui vai ser irredutível, né? Grau 2. Então, esse corpo aqui, ele tem 9 elementos, certo? Ele tem 9 elementos. Portanto, se tem 9 elementos, terá 8 elementos diferentes de zero, 8 elementos não nulos, né? Então, se a gente chamar a esse cara aqui, vamos chamar esse cara aqui de F, certo? F estrela, né? Seria um grupo de 8 elementos. Esse grupo aqui tem que ser um grupo cíclico, né? Ou seja, pela caracterização, então, dos grupos cíclicos, esse cara aqui tem que ser isomorfo, que é um grupo cíclico de ordem 8, que seria isto aqui, né? Os inteiros residuais módulo 8, certo? Isso aqui, por teoria de grupos, este isomorfismo de grupos, certo? Perfeito. Ok, bem, queremos achar um gerador, por exemplo, né? Olha, a primeira tentativa seria trabalhar com as potências de x, né? Na verdade, a classe de x módulo esse daqui, né? Certo? Mas vamos esquecer por essa anotação de classe, né? Essa anotação de classe, vamos falar apenas de x, ou seja, como é x elevado ao quadrado e tal aqui. X quadrado mais 1 vale zero, porque eu estou quocientando aqui, né? Então, x quadrado mais 1 é zero, né? Dentro desse quociente é zero. Então, x quadrado mais 1 vale zero, x quadrado vai ser igual a menos 1. Aqui está. X quadrado é menos 1, x elevado a 1 vale x, obviamente. Menos 1, dentro desse grupo aqui, né? Desse corpo, desculpa, que contém F3, uma extensão, é igual a 2, né? Pode deixar menos 1 ou 2, tanto faz, né? O inverso aditivo de menos 1 é 2. 2 mais 1 dá 3, 0. X ao cubo seria multiplicar por x. Então, x ao cubo seria x quadrado, que vale 2, por x, né? Por x. Só que x quadrado é 2, então vai dar 2x. Tá aqui, ó. X quadrado é 2x. E x quarta seria multiplicar por x. Então, seria 2 x quadrado. Só que x quadrado é 2. Então, esse seria 4, né? Mas 4 em F3 é 1, né? Ou em esse corpo aqui, que contém, né? Certo? Aqui, o x quadrado é menos 1 por 2 menos 2 dá 1. É a mesma coisa, né? A mesma conta, certo? Aqui eu substituir x quadrado por menos 1, então vai dar menos 2. Só que menos 2 em F3 é 1, né? Ou em esse corpo, tanto faz. Olha, então, realmente, o grupo que vai gerar x é um grupo de ordem 4, né? O gerado por x seria de ordem 4. Então, ele não vai ser um gerador, porque esse grupo aqui tem 8 elementos, né? Então, esse grupo gerado por x realmente seria um grupo cíclico de ordem 4, consequentemente, seria Z4Z, né? Isomorfo a esse grupo aqui, né? Como grupos, estou falando, né? Grupos, tá certo? Lembrando que estou trabalhando com a classe, né? Mas não vou colocar a classe, certo? Vou colocar aqui para... Tá. Certo. Porém, né? Estamos procurando um gerador. Deveria ter um gerador. Segundo o lema, deve ter. X mais 1, se é um gerador. X mais 1 é um gerador. E aqui a gente fez uma tabelinha, né, para calcular as potências, né, de x mais 1, tá? Quando i vale 1, x mais 1, obviamente, elevado a 1 é x mais 1. Quando vale 2, é 2x, né? Fazendo pequenas contas, né? Tendo
tendo em consideração que a característica é 3, né? X mais 1 ao cubo dá 2x mais 1, x ao quarto dá 2, blá, 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 até x elevado a 8, que dá 1. Aqui, sim, dá 1, né? Quando chega a potência 8, aí dá 1, certo? Antes não. Então, um gerador do grupo das unidades é justamente a classe de x mais 1. Certo? Perfeito, então. Bom, a gente provou, né, o resultado que acabamos de mostrar é que o grupo das unidades é um grupo cíclico, né? Mas o grupo aditivo, deixa eu passar aqui. Aqui uma pequena observação, né? Antes de entrar no próximo resultado, é uma observação sobre o grupo aditivo, né? Embora o grupo multiplicativo das unidades seja cíclico, a mesma coisa não acontece com relação ao grupo aditivo, né? O grupo aditivo não necessariamente vai ser cíclico. Em geral, não é cíclico, né? Por quê? Porque se a característica de F é P, né? Qualquer elemento no nulo de F, né, vai ter ordem P. P anula 1, né? Então P anula todo mundo, é o menor cara que anula todos, né? A ordem de P. Então, por exemplo, se eu estou com um grupo, digamos, ou com um corpo de ordem P ao quadrado, por exemplo, P ao quadrado, né? P ao quadrado. Então, vai ter caras aí que não tem ordem P. Então, não pode ser cíclico, né? F não é cíclico. A única possibilidade que F seja cíclico é quando F é o próprio corpo de Galois de P elementos. Somente nesse caso, o grupo aditivo, aqui nesse caso, o grupo aditivo F mais é cíclico, né? É cíclico. Mas, se a cardinalidade é uma potência maior que 1, certo? O grupo aditivo não é cíclico, correto? O grupo aditivo, né? O grupo multiplicativo, né, das unidades sempre vai ser cíclico. Perfeito. Teorema. Seguinte teorema interessante. Todo corpo finito, qualquer corpo finito, vai ser isomorfo a um quociente do anel de polinômios fpx, né, quocientado por um ideal gerado por algum polinômio irredutível, tá certo? Tá, muito bem. Como a gente vai demonstrar isso daqui? Vamos para o quadro, né? Vamos enunciar aqui o teorema. Teorema, então, né? Todo corpo finito é necessariamente isomorfo a esse corpo aqui, FP. Opa, tem que ser polinômio isso aqui, desculpa. Anel de polinômios quocientado por algum ideal principal gerado por um polinômio irredutível, né? Certo? Para algum número primo, né? Algum número primo P, número primo P e algum polinômio irredutível, né? Que pode ser tomado mônico, né? Algum π irredutível, esse cara aqui, irredutível, por favor, justamente para que isso aqui seja corpo, né? Se ideal seja maximal, quociente corpo. Aqui, certo? Muito bem.
Então, vamos ver a prova. Como a gente vai provar isso aí? Tá, a primeira coisa que a gente sabe, né, que mostramos na primeira proposição de hoje, é que necessariamente a cardinalidade de um corpo, vou chamar aqui, desculpa, seja F um corpo finito, tá? Seja F um corpo finito, tá? Vamos tomar um corpo finito qualquer e vamos ver que ele é necessariamente isomorfo a um quociente como no enunciado, né? Um corpo finito, tá? Certo? Então, a primeira coisa, né? A primeira coisa é sobre a cardinalidade. Cardinalidade de F, né? Pela primeira proposição que mostramos hoje, é dessa forma. P elevado a N, né? Onde P é a característica de F e N é o grau da extensão de F como extensão de FP, certo? Já não vou escrever. Muito bem. Ok. Agora, pelo lema que acabamos de demonstrar, né? Pelo lema, esse grupo aqui, o grupo multiplicativo das unidades, é cíclico, tá certo? Então, como é cíclico, ele tem algum gerador, certo? Vou escrever dessa forma, tá? Então, por favor, isso daqui como grupos, né? Como grupos. Como grupos, né? Estou dizendo que o gerador, né, desse daqui. Esse daqui é cíclico e esse cara aqui é um gerador. Tá bom? Muito bem. Então, vamos considerar o homomorfismo avaliação nesse cara T, porque afinal esse T aí, né, é um elemento de F, né? Está aqui um elemento diferente de zero, um elemento de F. Ok, então a gente pode considerar o homomorfismo avaliação em T, certo? Que pega polinômios com coeficientes em FP, né? Avalia nesse cara T e, obviamente, os elementos vão estar em F. Em F aqui, né? Em F, certo? Ou seja, pega um polinômio aqui e avalia nesse T, né? Faz sentido porque, certo? F tem uma cópia de FP, né? Uma extensão, então FP podemos pensar que está imerso dentro de F, né? Temos uma cópia, ok? Muito bem, então faz sentido essa avaliação. Ok, então o fato de que F estrela seja igual a T significa então o seguinte: se você pega um x em f, né, um x qualquer em f, x diferente de zero, ou seja, um elemento aqui, então esse x tem que ser, né, alguma potência de m, né? Então tem que ser t elevado a m, certo? Para algum m maior ou igual a zero, né? Algum m maior ou igual a zero. Tá ok? Perfeito. Então, deixa eu ver aqui. Eu não quero usar x, usará, né, para não confundir com as indeterminadas, somente por isso, né, tá bom? Há um elemento que está em f, há diferente de zero, então isto aqui. Tá bom, mas olha, isto aqui, né, permite dizer o seguinte, que essa aplicação aqui vai ser sobre. Porque se você pega um cara que está aqui, né? Se A é um cara que está em F, temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é que A é zero, né? A é zero, e obviamente zero é a avaliação em T do polinômio zero, né? Certo? Se avalia o polinômio zero em T, ou seja, zero em T vai dar zero. Então, certo? Tem pré-imagem.
E se A for diferente de zero, né? A diferente de zero, então, pelo que escrevemos aqui, A vai ser alguma potência desse gerador, certo? A vai ser T elevado a M, né? Mas se é T elevado a M, seria então a avaliação em T do polinômio x elevado a M, né? Porque a avaliação desse polinômio x em M seria substituir x por t. Então, seria t a m. Isso aí vai dar a. Correto? Então, isso aí mostra que esse homomorfismo avaliação em T é sobrejetivo. Sobrejetivo. Correto. Perfeito. Sobrejetivo. Então, usando o teorema fundamental dos isomorfismos de anéis, né, pelo teorema fundamental, a gente vai ter que esse domínio quocientado pelo núcleo isomorfo à imagem, mas a imagem vai ser todo F, correto? Então, Fp x quocientado pelo núcleo aqui, do homomorfismo avaliação em T, necessariamente isomorfo a esse F. Como anéis, né? Este aqui é um isomorfismo de anéis, isso de anéis, né? De anéis. Agora, F, que aparece do lado direito, é um corpo. Esse cara é corpo. Se esse cara é um corpo, necessariamente isso aqui vai ser corpo. E se isso daqui é corpo, é porque esse núcleo aí tem que ser maximal, correto? É maximal. E se ele é maximal, né? Este daqui é maximal. Então, e como estamos dentro de um domínio de ideais principais, necessariamente ele tem que ser gerado por algum polinômio irredutível, certo? Pi. Tá? Então, dessa forma que aparece esse polinômio irredutível, né? Pi irredutível, e isso aí demonstra nosso teorema, tá bom? Nosso teorema. Perfeito. Então, algum comentário sobre esse teorema? É o seguinte, mas antes, deixa eu ver um exemplo aqui, né? Tá? Um exemplo. Olha, corpos finitos de ordem 9, né? Se você tem um corpo finito de ordem 9, então, pelo que acabamos de demonstrar, ele tem que ser isomorfo a esse anel quociente aqui, ó, esse corpo quociente, né? Corpo quociente não, esse anel quociente. F3x quocientado por algum polinômio irredutível, né? Em F3. Tem que ser de grau 2 para conseguir essa cardinalidade, né? 3 elevado ao quadrado. Aí você procura, né, que polinômios mônicos quadráticos de grau 2 são irredutíveis. Né? Porque os caras têm que ser da forma x quadrado mais a x mais v, onde a e v varia em F3. Né? Então você vai, como são apenas 3 elementos, né? Em F3, 0, 1 e 2, você vai descartando as possibilidades e vê que esses daqui são os únicos caras que são irredutíveis. Né? Então, aqui a gente vai ter corpos, né, de 9 elementos, modelos, né, de corpos finitos com 9 elementos. Como veremos em breve, todos esses caras vão ser F3 isomorfos, tá? Então, vai representar realmente o mesmo objeto, né? No caso, corpos finitos de ordem 9, tá? Sim, um comentário com relação ao teorema 319. O teorema 319 diz que se F é um corpo finito, então ele tem que ter essa cara, tem que ser quociente, né, de Fp, onde P é a característica, Fp em X, onde P é a característica do corpo, quocientado pelo ideal gerado por algum irredutível.
Mas não está dizendo, né, que dado uma potência, né, uma potência de um primo, isso aí, sempre existem corpos com essa cardinalidade. Até porque não está garantido que existam sempre, dado n qualquer, a pergunta é, existem polinômios irredutíveis desse grau? Isso aí não está garantido, por enquanto não. Tá? Então, na seguinte sessão, mostraremos que um corpo de cada ordem de potência de potência de um primo, né? Aqui está escrito errado, de um primo, existe. E, além disso, um irredutível de cada grau positivo. Tá? Isso aqui, eu vou melhorar essa escrita. Tá? Mas o que eu quero dizer é que, na próxima sessão, certo? Dada um primo qualquer e uma potência n, p elevado a n, sempre vamos conseguir um corpo finito F, cuja cardinalidade seja justamente isso aqui. Tá? Que mais a gente vai provar? Como consequência desse último teorema que demonstramos, certo? Vai estar garantido que em Fpx, né, sempre existem polinômios irredutíveis de grau n, tá? E outra coisa também que vamos demonstrar é que, dados dois corpos finitos com a mesma cardinalidade, eles são necessariamente Fp isomorfos, tá certo? Muito bem, então vamos ver os enunciados dessa proposição e do teorema de existência e unicidade, né? Então, vamos lá. Seja F um corpo finito com cardinalidade P elevado a N. Vamos escrever Q igual a P elevado a N, tá? Então, F é um corpo de decomposição do polinômio x elevado a q menos x, tá? Com coeficientes em fp, desse polinômio aqui. Então, como trata-se de um corpo de decomposição, pela definição, vai ser f uma extensão normal de fp, porque vai ser o corpo de decomposição sobre fp de um polinômio com coeficientes em fp, tá certo? Então, essa daqui particular é consequência da definição, tá? O que o interessante, o novo aqui, é que todo corpo finito é um corpo de composição desse polinômio, aliás, onde Q é a cardinalidade, né? Ok. Vamos ler aqui. Pela proposição 3.11, né, que é a primeira que começamos hoje, sabemos que F, né, é uma extensão de Fp de grau n, né? Porque lembre-se que se a cardinalidade P ela é n, é porque P é a característica e n é o grau da extensão, de F como extensão de Fp. Certo. Tá. Outra coisa, como F estrela, né, que é F menos zero, né, retirando zero, é um grupo multiplicativo, né? Estou retirando um cara, então seria ordem Q menos 1, estou retirando zero, tem um elemento a menos, certo? Teorema de Lagrange, o velho teorema de Lagrange para grupos, indica que todo elemento diferente de zero satisfaz isto aqui, né? Tá? Porque a ordem desse elemento tem que dividir a ordem do grupo, que é Q menos 1. Portanto, você vai ter que A elevado a Q menos 1 é igual ao elemento neutro, que seria 1, para todo A diferente de zero, né? Mas a gente quer envolver também o zero. Então, multiplicamos por A aqui, A, e a gente vai ter esse daqui, ó, A elevado a Q menos A igual a zero. Então, essa equação aqui
obviamente vai ser satisfeita por todos os elementos diferentes de zero, né? Apenas multipliquei por A aqui, mas também pelo zero. Então, essa equação aqui vai ser satisfeita por todo mundo que mora em F, tá? Então, isso implica que todo elemento de F é raiz desse polinômio aqui, ó, desse polinômio x elevado a x elevado a q menos x, desculpa, x elevado a q menos x, com coeficientes em FP. Tá bom? Agora, se a gente trabalha dentro de um fecho algébrico, né? Dentro de um fecho algébrico de FP, né? Que contém F, já vimos que isso aí sempre é possível, né? Aqui está FP, aqui está o corpo, que é uma extensão. Aqui eu estou tomando um fecho algébrico de FP que contém F. Podemos tomar, por exemplo, um fecho algébrico de F e isso aí satisfaz. Tá ok? Então, por que a gente trabalha aqui? Porque este daqui é um corpo algebricamente fechado. Então, esse polinômio x elevado a q menos x, que tem coeficientes aqui, né? Ele, obviamente, se decompõe aqui, tá? Tá. Mas então a gente pode formar o conjunto formado pelas raízes, né? As raízes moram aqui, Então, desse lado direito, temos o conjunto formado pelas raízes, né, desse polinômio x elevado a q menos x, né? Que é um polinômio com coeficientes aqui, não é isso? Ok. Mas o que acabamos de ver é que, como consequência disto, né, que a elevado a q menos a igual a zero para todo mundo, não? Certo? Ou seja, em outras palavras, qualquer elemento de f satisfaz esse polinômio, é raiz desse polinômio. É raiz desse polinômio. Todo elemento é raiz desse polinômio, né? Certo? E aqui temos quantos elementos? Temos que elementos em F? A cardinalidade de F, que. E aqui, desse lado aqui, a gente tem quantos elementos também? Temos que elementos, né? No máximo que elementos. Mas como todo mundo é raiz, a gente vai ter essa igualdade. Então, F coincide com o conjunto de todas as raízes dentro de um fecho algébrico de FP desse polinômio. Consequentemente, né, F tem que ser o menor corpo que contém FP e as raízes. É porque coincide já com as raízes. Então, pela definição, vai ser um corpo de decomposição desse polinômio, tá bom? Então, moral da história, qualquer corpo finito, né, digamos de cardinalidade Q igual a P a N, é o corpo de decomposição, é um corpo de decomposição de quem? Do polinômio x elevado a q, ou seja, Pan menos x. Né? Ok, agora sim, vamos ver esse teorema, né? Teorema da existência e unicidade dos corpos finitos. Né? Isso aí vamos demonstrar no quadro, mas deixa eu colocar aqui o enunciado, certo? Deixa eu apagar, por favor, esse negócio aqui. Pronto. Teorema. O nome diz, né? Existência e unicidade dos corpos finitos. Dado um número primo P, né? E um número natural qualquer, sempre existe um corpo finito com Q igual a P elevado a N elementos, né? Então, dado qualquer P, um primo, né? P, um número primo, né? N, um número natural, né? Então, existe um corpo F, corpo finito, certo? Finito, tal que a cardinalidade desse corpo é justamente essa potência desse primo.
Tá ok? Muito bem. E além do mais, se você tem dois corpos finitos, digamos, F e K, né? Se F e K são corpos finitos que têm a mesma cardinalidade, tal que a cardinalidade de F igual à cardinalidade de K, necessariamente eles são isomorfos. F, E K são isomorfos, mas ainda são FP isomorfos. FP isomorfos. Onde esse P é a característica de ambos os corpos, certo? Olha, essa segunda parte, que mostra a unicidade a menos de um FP isomorfismo, é consequência direta da proposição anterior, porque a proposição anterior prova que qualquer corpo finito é necessariamente um corpo de decomposição, tá certo? Então, aí, se você tem outro corpo finito, na mesma cardinalidade, também será um corpo de decomposição de um polinômio, do mesmo polinômio, na verdade, né? E você sabe que dois corpos de decomposição de um mesmo polinômio são isomorfos sobre o corpo base. Nesse caso, o corpo base vai ser FP. Tá, então, essa segunda parte já é clara, consequência direta dos resultados sobre a unicidade dos corpos de decomposição, a menos de FP isomorfismo nesse caso. Então, o novo que temos que provar é isto aqui, né? Que dado um número primo e um inteiro maior ou igual a 1, sempre é possível achar um corpo finito com tal cardinalidade, tá bom? Então, vamos aprovar o teorema, né? Prova do teorema, certo? Do teorema, certo? Muito bem. Tá, vamos considerar o polinômio, né? Sim, certo. Que é dado aqui? Aqui são dadas as informações, é um número primo, P, e N, um número natural, né? Então, seja Q igual a P elevado a Sn, né? Que são informações. Aliás, sejam, e esse polinômio aqui, ó, vamos chamar de F, o polinômio x elevado a esse Q, né? Menos x, né? Este como um polinômio com coeficientes aqui, perfeito? Ok, tá. Então, vou calcular a sua derivada, tá certo? A sua derivada. A derivada formal disso daqui vai ser Q, né? Vezes x elevado a Q menos 1, né? Menos 1, certo? Agora, esse Q é um múltiplo de P. P é a característica, certo? A característica de FP, né? Estamos trabalhando em característica prima. Então, esse daqui se anula. Portanto, a derivada é menos 1. E se a derivada é menos 1, o maior divisor comum entre f e sua derivada, né? Seria menos 1 ou 1, né? Certo? Uma constante. Ou seja, em outras palavras, f e f' são, ou f', desculpa, são coprimos entre si, né? São primos. São primos. Coprimos, né? São primos entre si. Então, por um resultado que a gente viu sobre separabilidade, certo? Então, a gente vai concluir que necessariamente F é separável, tá? Então, temos, graças a esse resultado aí que a gente estudou nas aulas anteriores, né? F vai ser separável. Não lembro se é a penúltima ou antepenúltima aula,
Tá? É uma delas, tá? Acho que é a antepenúltima. Separável. Ok, então, todas as raízes de f são simples. Todo mundo tem multiplicidade igual a 1, certo? Como temos que o grau desse daqui é que, então a gente vai ter realmente que raízes diferentes, né? Correto? Então, f tem que raízes diferentes, que raízes diferentes em algum fecho algébrico de FP, né? Porque aqui é onde você pode fazer a decomposição, né? Nesse fecho algébrico, né? Ou algum corpo algebricamente fechado que contém FP, certo? Bom, vamos trabalhar isso daqui. Perfeito, já temos que raízes. Muito bem, vamos chamar, né, de F o seguinte conjunto, seja F. Lembre-se que estamos querendo mostrar a existência de um corpo finito com essa cardinalidade. Então, eu vou chamar de F, né, o conjunto formado por todos os elementos desse fecho algébrico, de tal forma que A é uma raiz, A é raiz desse polinômio F, né, certo? De F. Ok, então aqui a cardinalidade desse F, né, é quanto? O número de raízes diferentes. Aqui vai ter que raízes. A cardinalidade desse daqui é que, ou seja, esse P elevado a N. Então, sim, uma observação antes de seguir é que na prova da proposição anterior, para a gente ver que podemos ter usado um argumento semelhante, né, para verificar que F e F' são primos entre si, e ver que aquele polinômio que apareceu também era separável, tá? Ok. Bem, a afirmação que esse F aqui é um corpo. Se a gente mostra que esse F é um corpo, aliás, um subcorpo, né? Este daqui está morando dentro de FP, né? Esse aqui mora dentro desse daqui, tá? Então, eu vou provar que este daqui realmente é um subcorpo, tá? Então, a afirmação, com isso aí, estaria demonstrado o teorema, né? Vamos afirmar, então, afirmação que F é um subcorpo, né? Certo? Um subcorpo de FP. Ok, a primeira coisa é FP barra, né? A primeira coisa que você tem que garantir para que determinados subconjuntos herdem a estrutura é que eles têm que ser de fato não vazios. Mas este daqui é não vazio já, né? F não vazio, ele tem PLN elementos. Além disso, o zero pertence aqui, né? Zero é uma das raízes, né? Uma das raízes zero, né? Porque, certo? Zero elevado a Q é menos zero, certo? Dá zero. Então, zero é uma raiz, certo? Então, a primeira coisa é que zero pertence a F. Tá bom. Ok. Agora, vou tomar dois elementos, né? A e B, elementos que estão em F, certo? E vou provar, né, que a diferença deles pertence a F. Isso aí mostraria que esse seria um subgrupo aditivo, né? Ok? Ok, para fazer isso, vou considerar o homomorfismo de Frobenius, né? Lembra do homomorfismo de Frobenius, que a gente denotou com psi-n, né? Esse homomorfismo de Frobenius era para... Endomorfismo de Frobenius era para corpos de característica prima. Então, como eu vou trabalhar nesse ambiente aqui, certo? Vamos trabalhar assim, né? Quem é esse homomorfismo de Frobenius? Sim, este daqui é o T elevado a cada T aqui faz corresponder T elevado a
P elevado a N, né? Por essa anotação aqui. Ou seja, T elevado a Q, né? No nosso caso, tá? Esse daqui é enesiomorfismo de Frobenius, o endomorfismo de Frobenius somente. Endomorfismo de Frobenius, certo? Ok. Apenas para o seguinte, A menos B, certo? Elevado a Q. Eu estou querendo mostrar, na verdade, que A menos B pertence a F, né? Esse é o meu objetivo, né? Certo? Porque eu quero que esse daqui seja o primeiro um subgrupo, né? Um subgrupo aditivo. Então, eu preciso mostrar que A menos B está em F. Para isso, A menos B elevado a Q tem que ser igual a A menos B. Esse aí é nosso objetivo, né? Isto daqui é o que a gente quer, né? Esse daqui é o objetivo, certo? Objetivo, tá? E por isso que a gente vai usar justamente o Frobenius, não? Tá? Então, deixa eu ver se... Ah, tá aqui, ó. Esse A menos B aqui é a mesma coisa que em termos do homomorfismo de Frobenius, psi n de A menos B. E aqui que usamos o fato de que ele é um homomorfismo, então preserva aqui a aditividade, né? A subtração, nesse caso, vai dar psi-n de A menos psi-n de B, né? Certo? Ok, esse daqui é a mesma coisa que A elevado a Q menos B elevado a Q. Sendo que A e B são elementos de F, então A elevado a Q igual a e B elevado a Q é B. Então, A menos B elevado a Q é justamente A menos B. Significa que A menos B pertence ao conjunto F. Ok? Conjunto F, né? Conjunto das raízes. Dizer que uma raiz desse polinômio F é a mesma coisa, né, que A elevado a Q menos A seja zero. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que dizer que A elevado a Q é igual a A. Correto? Muito bem. Então, agora vamos verificar que se B... Aqui eu tomei dois caras diferentes de zero, né? Estamos mostrando que A menos B sempre está em F. Dois caras, A e B em F, desculpa, dois caras em F. E se assumimos que... Provamos que A menos B tem F. E se assumimos que B é diferente de zero, vou demonstrar que o quociente A quociente A por B também está em F, não é isso? Tá? Bem, se B é diferente de zero, né? Então, A por B a menos 1, né? Quociente A dividido por B, ou A por B a menos 1, tanto faz, elevado a Q. Não estamos em um contexto comutativo, isto daqui é a mesma coisa que A elevado a Q por B a menos 1 elevado a Q, né? Certo? Mas isto daqui é a mesma coisa que A elevado a Q, B elevado a Q a menos 1, né? Propriedades, certo? De corpos, no caso, né? Aqui eu estou usando realmente a estrutura multiplicativa, né? E com diferente de zero, B diferente de zero, então é um grupo aí, funciona essas coisas. Mas A elevado a Q é A, e B elevado a Q vai dar B, então a gente vai ter isto daqui. Tá? Então, essa igualdade demonstra que A por B a menos 1, caso B seja diferente de zero, também é um elemento de F. Né? Tomei dois caras em F com B diferente de zero, então estamos mostrando que A dividido por B também é um elemento de F. Isso aí, então, demonstra, né, que F é um subcorpo, né? Um subcorpo, correto? DFP barra, como a gente queria na afirmação. E esse realmente tem coincide com a raiz, né? E temos que raízes porque esse polinômio era separável. Então, a cardinalidade desse cara é
P elevado a N, correto? Muito bem. Isso aí, então, demonstra nosso teorema, né? Porque, como já comentado, a parte da unicidade é consequência do fato que todo corpo finito é um corpo de decomposição, né? Então, se você tem dois corpos finitos com a mesma cardinalidade, P elevado a N, ambos serão corpos de decomposição do polinômio x elevado a q menos x. Consequentemente, ambos têm que ser FP isomorfos, porque corpos de decomposição são dessa forma, ok? E para finalizar, deixa eu passar aqui. Tá. Tá, agora vamos. Sim, certo. Um exemplo, né? Um exemplo, esses corpos aí são isomorfos, na verdade, olha, desculpa. Olha, esse corpo aqui, F2x, cosentado por x cubo mais x mais 1, já vimos que esse daqui é redutível e tal. Então, qual é a cardinalidade desse daqui? 2, é a característica elevado ao grau, 2 elevado ao cubo. Esse daqui, da mesma forma, né? 2 elevado ao cubo, né? Tem a mesma cardinalidade. Então, igual a 8, né? Então, eles têm que ser isomorfos. Na verdade, F2 isomorfos, tá? Ambos seriam corpos de decomposição de que polinômio? Do polinômio x a q. Quem é q? 2 elevado ao cubo. X elevado a 8 menos x. Tá? Certo? Vamos escrever aqui melhor. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu escrever melhor. Deixa eu escrever aqui melhor. Vou chamar a este cara aqui de um corpo F, e esse daqui eu vou chamar de L, tá bom? Então, a primeira coisa é a cardinalidade. Cardinalidade de F, característica 2, né? Grau 3, 8. E de L também, né? 2 elevado ao cubo também, certo? Então, tanto F como L, F e L, são, né, corpos de decomposição, né, corpos de decomposição de quem? Do polinômio x elevado à cardinalidade, que seria 8, menos x, visto como um polinômio em F2. Certo? Então, sendo assim, necessariamente F e L são isomorfos, são F2 isomorfos. Certo? Existe um isomorfismo entre eles que estende F2. É isso aí. Né? São F2 isomorfos. Muito bem. E então, para finalizar, né, escolho horário aqui. Para cada número primo P e cada inteiro positivo N, sempre existe um polinômio irredutível π em fpx de grau N, certo? Agora, já vai estar. Isso aqui vai fornecer a resposta afirmativa àquela pergunta que a gente fez anteriormente, né? Sempre, né, é possível achar, né, em essas condições, um polinômio irredutível em fp de grau N. Por que essa parte? Pelo seguinte, se você dá um número primo P e um inteiro positivo N, o teorema que acabamos de demonstrar garante a existência de um corpo finito com essa cardinalidade, P elevado a N. Ok.
Mas aquele outro teorema que provamos anteriormente diz que todo corpo finito, né, com essa cardinalidade P elevado a n, é necessariamente isomorfo a um quociente de que Fp, P é a característica X, cocientado por um ideal principal gerado por algum elemento irredutível do grau n. Justamente aí está isso aí fornece a existência desse elemento irredutível, desse polinômio irredutível desse grau. Beleza? Interessante. Segunda parte, mas ainda π pode ser escolhido de tal forma que todo elemento não nulo desse corpo aqui seja congruente com alguma potência de x módulo π. Ou seja, em outras palavras, isso aí está exigindo que o gerador do grupo cíclico, né, das unidades seja justamente o X, a classe de X. E por que isso é possível? Tá? Então, deixa somente voltar aqui ao resultado que a gente mostrou. Olha, aqui, né? Deixa eu apagar isso para... Quando a gente mostrou que todo corpo finito é da forma quociente de um anel de polinômios por um ideal gerado por um elemento irredutível, certo? O argumento que a gente usou é avaliar o homomorfismo avaliação em T, onde esse T era um gerador de F estrela. Agora, veja, via essa avaliação, o cara X, né, o polinômio X, via avaliação, veja aí a cara, o que faz? Avaliação, avalia em T. Então, o X é avaliado em T. Então, vai dar T. Certo? Então, esse aqui é a avaliação em T, né? E esse isomorfismo aqui é o isomorfismo induzido, certo? Então, o que significa? Que a gente vai ter o seguinte, acho que eu vou melhor ao quadro aqui, certo? Vou ao quadro para... Aqui a gente tem a avaliação, né? Temos FP em X, FP em X, e aqui né, o corpo F, e aqui temos a avaliação em T. Lembrando que T é um gerador grupo cíclico, F estrela, né? Ok. Vimos que isso daqui é uma aplicação sobre, né? Então, considerando a projeção, né, aqui vai estar o núcleo e tal, né? Já sabemos que o núcleo é gerado pelo irredutível, né? Esse aqui teria que ter grau N. E então, este daqui induz o isomorfismo, tá certo? Este daqui induz o isomorfismo. Chamar avaliação em T, chapéu. Mas como este cara aqui leva X em T, X leva em T, então este isomorfismo faz a mesma brincadeira com a classe de X. A classe de X leva no elemento T. Por isso que ele afirma que o corpo pode ser, quer dizer, podemos escolher, né, o polinômio de tal forma que a classe de X seja um gerador de F estrela, tá certo? Ou seja, isto aqui, outras palavras, o grupo das unidades disto aqui, certo? O grupo das unidades disto aqui, certo? Seria gerado pela classe de X. Isso aí é possível por causa desse argumento, certo? E então, se a gente lembra desse quadrinho aqui, dessa tabela, né? Por exemplo, a gente trabalhou nesse
olha, nesse corpo aqui, né? Esse corpo era F3x, x quadrado mais 1. E vimos que x não era gerador, mas, pelo contrário, x mais 1 sim é gerador. Tá? Então, como eu poderia fazer para que escolher um polinômio irredutível de tal forma que x seja, sim, um gerador? Simples, você faz a mudança x mais 1, né? X mais 1 você vai chamar de y, digamos. Né? Faz essa mudança, né? Essa mudança de variáveis, certo? Isso aí vai fornecer um isomorfismo entre o anel de polinômios com coeficientes em F3 na indeterminada x e na indeterminada y, né? Então, daqui você vai ter que x seria y menos 1, né? Y menos 1. Só que menos 1 em característica 3 é 2, né? Então vai ser y mais 2. Tá? E então, x quadrado mais 1, que cara vai ter agora? Vai ter y mais 2 ao quadrado, né? Estou substituindo mais 1, certo? Isto aqui seria y2 mais 4 aqui, né? Só que 4 em característica 3 é 1. Vai ficar y, aqui vai ser 4 mais 1, 5. Só que 5 em F3 é 2, certo? Então, você teria que trabalhar com esse aqui, ó, F3 y na indeterminada y, né, quocientado por esse irredutível aqui, y2 mais y mais 1, certo? Ou se você quiser, pode mudar para x, né? Mudamos para x, né? Depois de fazer essa conta, mudamos para x, tá? Então, a gente poderia ter escolhido, certo? Isto aqui como modelo do corpo finito de ordem 9, certo? Este seria o polinômio irredutível quadrático, certo? E mais ainda, né, pelo que acabamos de falar, o grupo cíclico, isto aqui, seria, sim, gerado pela classe de x. Né? No outro caso, este daqui, x2 mais 1, não era. Ele era gerado por x mais 1. Mas fazendo essa mudança, obtemos um cara, este daqui, né? Cujo grupo cíclico, grupo de unidades, se é gerado pela classe de x módulo esse polinômio aí. Tá bom? Então, isso aí, né? Isso aí. Então, a gente acabaria por aqui, né? Na próxima reunião, a gente vai continuar falando sobre corpos finitos. Tá bom? Então, vamos parar nossa gravação.